Então, aqui em Timóteo, nós realmente vemos que fala dos últimos dias, e esse perigo nós corremos nos últimos dias. Não só de penetrar entre nós, lobos vorazes, mas também de nós mesmos acabarmos nos desviando da verdade por não nos pegarmos a ela com amor e darmos crédito às imitações. Mas também outro ponto importante é o abandono com que nós vemos caracterizado esses últimos dias. Por que esse abandono? Por que nós vemos tantos irmãos que tanto se empenhavam no trabalho do Senhor, tanto se empenhavam em cuidar, em ajudar na doutrina e tudo, e quando não estão fora, às vezes ficam dentro, mas sem frutos, sem trazer mais para a casa do Senhor aquilo que era tão precioso, tão importante. Eu gostaria de exortar e ser exortado junto com os irmãos a nós buscarmos mais as coisas do Senhor, para nós nos apegarmos mais às verdades que temos aprendido, às doutrinas, aos ensinamentos que temos tido, para que nós possamos nos manter assim ilesos, né, no meio dessa confusão tão grande e desse declínio espiritual tão grande que vem assolando não só a nós aqui no Brasil, mas o mundo inteiro. Esse abandono, essa tendência a deixar as verdades aprendidas, ou quando não, mudar os fundamentos já estabelecidos, uma forma de não darmos ouvido aos nossos pais, né? Ou remover os marcos antigos que nossos pais estabeleceram, nossos pais espirituais. E isso é uma coisa muito clara que nós vemos nos nossos dias. O abandono, o declínio espiritual, a falta de poder, porque nós vamos enfraquecendo, nos deixando levar pelos compromissos mundanos, ou não mundanos, mas terrenos, muitas vezes, e nós invertemos a ordem. Esse é o ponto-chave, eu creio. Nós invertemos a ordem. Nós pomos as coisas que são secundárias em primeiro lugar, e as que deveriam tomar o primeiro lugar na nossa vida, nós deixamos para segundo, e depois de uma semana para terceiro, e no final de um mês nós acabamos pondo em último lugar. E é esse o motivo pelo qual nós vemos as nossas reuniões tão fracas, muitas vezes pouco frequentadas, e nós vemos que também muitas vezes não há respeito pelo horário das reuniões, não há respeito pela presença do Senhor no nosso meio, e achamos que isso eu posso deixar para outra hora, ou semana que vem eu vou à reunião, ou todo esse tipo de desculpa que nós temos dado à nossa carne, né? Para desviarmos aquilo que deveria ter o primeiro lugar na nossa vida. E isso eu vejo que não é um caso que acontece em Limeira ou somente aqui no Brasil. Eu vejo que é uma coisa que é geral. Essa tendência que nós temos de abandonar, ou melhor, de nós subestimarmos as coisas do Senhor, colocá-las em segundo plano na nossa vida, quando elas deveriam ter o primeiro plano. E assim nós vemos que esse fracasso, esse abandono é a característica do nosso tempo, mas não quero dizer que é o que nós devemos ser. Aqueles que abandonam, aqueles que desanimam, aqueles que fracassam. Não, não é. Se a palavra de Deus nos fala que é assim, é para nós tomarmos mais cuidado e não cairmos nos erros que ela nos previne.